Oi, gente. Nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, o jornalista Joaquim de Carvalho fala sobre o fato do diretor da Polícia Federal indicar que sim, todos os golpistas serão processados, mas que isso tem um tempo, tem a questão do inquérito, mas a Polícia Federal está comprometida em realizar essas investigações e encaminhar esses inquéritos. A gente já sabe, inclusive, que o inquérito em relação ao Bolsonaro deve estar sendo encaminhado nos próximos 2-3 meses para apreciação do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E que a Polícia Federal segurou esse inquérito intencionalmente no ano passado, porque não queria que o Augusto Aras fosse o procurador a examinar, porque acreditava que o Augusto Aras iria simplesmente engavetar. Então eu vou mostrar para vocês a fala do Joaquim de Carvalho sobre isso, refletindo sobre... já tem reportagens sobre as falas do diretor da Polícia Federal e eu teço alguns comentários. Vamos lá. O trabalho da PF vai aparecer, diz diretor-geral, sobre investigações contra Bolsonaro. Ele foi questionado sobre por que o Bolsonaro ainda não foi preso. Não foi exatamente esse questionamento. Por que ele ainda não responde pelos crimes que cometeu? Ele está livre, leve, solto, tranquilo. No dia do ato, dia 8 de janeiro, ele estava passando numa praia, né, lá no Rio de Janeiro. Estava na praia, uma demonstração que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado. E aí o que diz o Andrei? Ele diz, olha, ele é questionado, ele fica ali, se equilibra entre quase dizer que existem já elementos para avançar não é nem investigação, avançar não é nem processo ainda, mas avançar nesse trabalho do Estado brasileiro, né? A Polícia Federal faz esse trabalho, avançar nesse trabalho de responsabilização pelo crime, que é gradativo. A prisão é um dos elementos, mas você indicia, denuncia, o processo é recebido e se recebe, a justiça recebe o processo, a denúncia é recebida ou não. Uma vez recebida, começa o processo. É exatamente isso. E a razão pela qual a Polícia Federal não encaminhou isso no ano passado, e todo mundo fica, por que Bolsonaro não foi preso? Por que Bolsonaro foi preso? É porque um ex-presidente teria o seu inquérito avaliado pelo Procurador-Geral da República, e se fosse ano passado, quem ia avaliar era um Procurador-Geral da República indicado pelo próprio Bolsonaro, o Augusto Aras. Então a Polícia Federal tinha que esperar o Lula indicar o novo Procurador-Geral da República e esse novo Procurador-Geral da República assumir. Coisa que aconteceu esse ano, né? Então. E aí o André, eu quero colocar aqui algumas frases, que é aquela de quem se equilibra para não tentar se antecipar ou tentar passar alguma mensagem de que está trabalhando como o Sérgio Moro trabalhava, isto é, perseguindo alvos. Ele diz que as investigações têm o seu tempo próprio e darão as respostas legais que a gente precisa dar, ele está falando. Aí está falando sobre a interferência, se existe alguma interferência para que essa investigação avance. Ele diz que não, né? E ele diz a razão é muito simples, porque eu prezo e respeito muito a autonomia da equipe que está fazendo a investigação. Isso aqui é importante. A Polícia Federal tem medo de ser vista como uma polícia política. Ou seja, ela tem medo de ser vista como uma polícia que está agindo porque sob ordens do Ministério da Justiça, sob ordens de Lula, como se estivesse perseguindo um inimigo político. Então ela quer mostrar para a população as evidências, todos aqueles detalhes da delação do Mauro Cid, que inclusive apareceram na imprensa, era para mostrar também que já existia uma investigação e que eles estavam buscando reunir um maior número de provas para quando o inquérito foi encaminhado, não existir suspeita, né? Não existir suspeita de que eles não estão fazendo justiça. Não pode existir essa suspeita, né? Que tem com responsabilidade focada na qualidade da prova, tem toda a liberdade e autonomia de fazer o processo investigatório e apresentar à justiça aquele que colheu de provas de autoria, materialidade e circunstâncias de fato. Ele está sendo muito cuidadoso, né? E aqui ele falando que se... Não quer ser comparado ao lavajatismo, né? Não quer ser comparado ao lavajatismo. Alguém seria poupado, aí ele usa a expressão que é parecida com a expressão que o Paulo Gonet usou no ato de 8 de janeiro, dizendo que
As pessoas que participaram do golpe serão responsabilizadas independentemente do seu status social. Inclui os financiadores, que ainda estão fora, os grandes financiadores, os tubarões, né? E também inclui lideranças políticas do primeiro escalão, que é o caso do Bolsonaro, e também militares. Incluir militares foi interessante e importante, porque tem militares envolvidos nisso aí. Os financiadores está significando que gente mesmo muito endinheirada, que historicamente no Brasil não é punida por nada, né, também vão ser responsabilizados. E os políticos, é lógico, Bolsonaro e seus aliados, né? E aí ele está dizendo que não tem interferência nenhuma e diz assim que a atuação ela independe do status político, tá? Quase repetindo aqui o que disse o Bonet. O Bonet disse status social, status político, social e econômico do eventual investigado. Bom, importante a gente dizer para as pessoas saberem que pé as coisas estão. É que o ministro do Supremo já foram entrevistados em off, já falaram em off, e eles disseram o que pensam, tá? Em relação à prisão do Bolsonaro. Eles dizem que o Bolsonaro, se ocorrer prisão, ela só vai ocorrer depois de uma condenação em processo judicial. Portanto, pode demorar, né? E por quê? Porque há um receio, isso do ministro do Supremo, de que uma prisão agora do Bolsonaro, no curso das investigações, poderia inflamar o país. Agora, é claro que será inevitável se houver uma demonstração de que o Bolsonaro está influindo na investigação. Aí sim, se ele está obstruindo provas, né? Isso não existe ainda, ou pelo menos a polícia não foi atrás. É difícil falar isso, mas isso tem que ver o que é exatamente o trabalho que a polícia está fazendo. Por quê? Porque nós sabemos que, por exemplo, o Mauro Cid, quando estava preso, recebeu muita visita de autoridades do governo Bolsonaro, mas muita. E era ali muita, de passeada, muita gente importante ia lá. Então, é claro que a Polícia Federal tem que verificar se, de alguma forma, essas visitas eram para passar recado, para constranger. Neste caso, a prisão é absolutamente justificada e até não haveria nenhum tipo de reação. E, de qualquer forma, também, eu não acredito que se deva, como diz a Reuters, né, nessa entrevista, de que existe o receio dos ministros de inflamar o país com eventual prisão. Se houver necessidade, tem que prender, ponto final. Então, é isso que vai ocorrer. E uma prisão do Bolsonaro vai causar muita confusão mesmo, mas ele sendo responsável, culpado, isso tem que acontecer. Não pode fazer parte do cálculo político. Vai inflamar o país. E aí, se uma pessoa que vai inflamar o país comete crimes, vai ficar impune? Isso não pode. Isso definitivamente não pode. Enfim, é bom saber que o diretor da Polícia Federal está comprometido e está falando a mesma língua que o atual Procurador-Geral da República. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, o apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.